ao estudo bíblico e vamos começar agora, neste momento vamos transitar de carta e vamos para a primeira carta a Timóteo e vai ser o início deste estudo e vamos começar pelo capítulo 1, como é óbvio, e vamos lê-lo e vamos ficar de pé, irmãos, e vamos ler o capítulo 1 da carta a Timóteo. Desde já um abraço muito forte àqueles que nos acompanham pela internet, não esquecendo aqueles que assiduamente têm orado também por nós, por este ministério. Um abraço muito forte a todos, quer o Brasil, quer Angola e outros sítios, e um especial abraço à nossa irmã Filomena, que nos assiste em São João da Madeira. Vamos então ler o capítulo 1 da carta a Timóteo, da primeira carta a Timóteo, e a palavra de Deus diz-nos assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, a de Cristo Jesus, nosso Senhor. E como te roguei, quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, a fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram às vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas, matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os prejuros e para os que foram contrários à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus. Bem-aventurado o que me foi confiado, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é a palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, os quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer, e nele para a vida eterna. Ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Entre esses foram Himeneu, Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. E foi a leitura da palavra de Deus. Podemos sentar, irmãos. Vamos ouvir então, desde já, o nosso irmão Alberto, e depois algum irmão que queira partilhar connosco algum pensamento, esteja à vontade. Mas vamos ouvir então o nosso irmão Alberto e vamos estar atentos à palavra. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por cada irmão que vem adorar o Senhor através das Escrituras. Hoje vamos começar uma nova série de estudos na palavra de Deus, a primeira epístola de Paulo a Timóteo. Esse é um desafio muito grande que o Senhor nos dá, esta oportunidade de aprender um pouco mais da verdade. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 1.
E um pouco do verso 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Até aqui para fazermos uma apresentação desta carta, uma breve apresentação. Quem é que de nós já não precisou de um serviço técnico de uma grande empresa e recebeu, portanto, um profissional para um conserto ou mesmo para uma troca, uma vistoria? Um serviço de uma grande empresa, seja ela da Ford, Toyota, seja da Samsung, tantas empresas multinacionais, tem o seu profissional que vem apresentar-se em nome da tal empresa. E para isso, ele precisa estar uniformizado, ele precisa estar na conduta do perfil sério desta empresa que ele representa. Esta carta que Paulo escreve a Timóteo tem muito a nos ensinar sobre esta conduta, postura de um verdadeiro crente, cristão, aquele que tem responsabilidades. E Paulo vai transmitir responsabilidades a jovem Timóteo. Mas não pensa você que este jovem Timóteo é algum jovem indiferente, talvez até negligente, ou encostado, que não está acostumado com os desafios da vida, com responsabilidades, e está assistindo tudo de longe. Longe disso. Esta carta não está trazendo nenhum teor de jovens que lutam com questões do seu tempo, da sua faixa etária, sejam elas tentações do mundo, da carne, ou mesmo as tentações e armadilhas do diabo. O que nós temos aqui, sim, são aplicações de todos os sentidos para a vida de cada crente, de cada cristão. Mesmo porque Salmo 119, no verso 96, diz que o mandamento é amplíssimo. Portanto, esta carta aplica-se também a jovens e, principalmente, a todos aqueles que querem assumir uma postura, uma conduta séria diante de Deus e a serviço do Senhor. Timóteo não era este jovem inexperiente, como muitas pessoas pensam e imaginam. A própria carta aqui de 1 Timóteo, capítulo 4, no verso 12, diz para que ninguém despreze a sua juventude, a sua mocidade. E logo pensam que este Timóteo deve ser um jovenzinho neófito. Longe disso. O texto de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 11, Paulo chama de o homem de Deus. E ele vai repetir isso na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, no verso 17 também. Quero chamar a atenção sua para aquilo que Paulo escreve em Filipenses, capítulo 2, lá no verso 20 até o verso 22, mostrando um perfil deste Timóteo. Porque ninguém tem o de igual sentimento que sinceramente ou genuinamente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Estas são palavras do apóstolo Paulo, fazendo referência a Timóteo, este jovem experimentado, este jovem que caminhava à sombra do apóstolo Paulo, com responsabilidade. Esse jovem piedoso, ele recebe então conselhos, encorajamento do apóstolo Paulo, pois ele tinha no seu coração interesses de Cristo, que ele buscava, que ele promovia, que ele se interessava o tempo todo. Por ser uma carta pastoral, e acabamos de estudar uma das cartas prisionais, Colossenses, como Filipenses, como Efésios. Agora nós estamos nas cartas pastorais, 1 Timóteo
2 Timóteo, Tito, Filémon são cartas pastorais, de encorajamento, aconselhamento, orientação para líderes, para o crente levar a sério a sua conduta diante de Deus e a serviço de Deus também. Segunda carta de João e a terceira carta de João também tem um teor pastoral, mas vamos nos limitar a Paulo. Estas epístolas pastorais têm este caráter pessoal, bem diferente das 9 epístolas que Paulo escreve às assembleias. E também a grupos de crentes como os Gálatas, região da Galácia, ou mesmo os hebreus, quando Paulo também escreve a este grupo de judeus que confessavam o nome de Cristo, mas ainda tinham um pé dentro do judaísmo. Para termos uma ideia, um panorama daquilo que vamos encontrar na primeira carta ou epístola de Paulo a Timóteo, nós vamos ver um pequeno esboço daquilo que vai ser tratado. O primeiro capítulo trata então do encargo do apóstolo Paulo a Timóteo. O capítulo 2, o assunto é o sacerdócio na casa de Deus, ou das coisas de Deus. Capítulo 3, ofícios na casa de Deus. Capítulo 4, os dons a ser ministrados na casa de Deus. E o capítulo 5 e o capítulo 6 é a comunhão entre os irmãos na casa de Deus. E mais ainda vai encerrar esta carta falando de 12 relacionamentos diferentes que ocorrem entre uns e outros. Portanto, para ser um crente sério, alguém que representa de fato a verdade e o evangelho da graça, precisamos ter a conduta certa. Precisamos ter o entendimento correto do que vem a ser a igreja, da qual congregamos, com outros que professam a mesma fé. E podemos assim compartilhar do amor e do Espírito que o Senhor coloca no nosso meio para mútua exortação, encorajamento e crescimento essencial. Não pense você que sozinho vai crescer na fé, que sozinho você pode caminhar com o Senhor Deus. Precisamos da igreja, dos irmãos, do encorajamento. E aqui Paulo vai tratar deste assunto. Foi uma breve apresentação do que vamos estudar nessa carta e o que o Senhor nos ajude nessa grande jornada que temos pela frente. Amém. Saudações para os irmãos, todos que estão aqui e aqueles que nos acompanham através da internet, como sempre fazemos. Não esquecendo especialmente a Raquel e o Fábio que estão no Vietnã e também outros que estão noutras paragens, desde a Inglaterra até ao Brasil. Ouvimos agora o irmão Alberto e há outros, como o Benjamin. Um abraço para todos eles. E começando aqui a estudar a carta a Timóteo, eu também gostava de fazer uma breve introdução. Vamos ver se eu consigo. Antes de nós começarmos a analisar o capítulo 1 e versículo 1 e depois versículo a versículo, como temos feito, irmos avançando. Como dizia o irmão Alberto, o mandamento do Senhor é amplíssimo. E nós não podemos limitar, como neste caso, uma carta apenas a um mero assunto. E ele foi bastante abrangente naquilo que disse. O governo da igreja é o assunto principal desta carta. Como é que a igreja deve ser governada? Nós lemos na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus. No fundo, o propósito da carta é nós sabermos como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, como ele diz aqui. Como o irmão Alberto disse muito bem, estas cartas, 1 a Timóteo, 2 a Timóteo, especialmente, e Tito, são cartas pastorais. E porquê que elas são cartas pastorais? Para além daquilo que nós já ouvimos o irmão Alberto ter dito, elas são cartas pastorais porque foram escritas a duas personalidades, Timóteo e Tito, que tinham a grande missão de ajudar as igrejas locais a reconhecer os verdadeiros pastores.
E por isso são cartas pastorais. Vocês reparem que, por exemplo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 3, logo no princípio da carta, o apóstolo vira-se para Timóteo e diz-lhe assim: como te roguei, quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso, ele ia ficar, isto era na cidade de Éfeso, ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Era muito importante estabelecer o verdadeiro governo da igreja e eles saberem o que é que deviam ensinar. Porque havia indivíduos que andavam a ensinar coisas erradas. E é muito importante saber quais são as coisas certas. Quando nós lemos a carta a Tito, que também é outra carta pastoral, o apóstolo Paulo diz assim a Tito, reparem bem, no capítulo 1, diz ele assim, versículo 5, por esta causa te deixei em Creta. Se um tinha sido colocado em Éfeso, este foi colocado em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. A missão de Tito era pôr em ordem aquilo que estava em desordem naquela igreja local. E de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. E portanto eles tinham por missão ajudar os crentes locais a compreenderem como é que a igreja era governada. E que no meio da igreja havia dons, que eram, neste caso, ele refere-se como sendo presbíteros. No caso da igreja em Éfeso, o apóstolo Paulo está a dizer a Timóteo, fala de bispos. E já agora eu gostava de chamar a vossa atenção, e já lá vou, não é por acaso que em ambas as cartas, tanto a Timóteo como a Tito, são descritas as características dos bispos ou dos presbíteros. No capítulo 3 da primeira carta a Timóteo, como vocês sabem, o apóstolo, por exemplo, diz assim, primeira carta a Timóteo, capítulo 3, diz ele assim, esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja, e vêm as características todas do bispo. Havemos lá chegar e havemos estudar isto. Na carta a Tito, curiosamente, temos exatamente a mesma coisa. Tito, quem Paulo tinha dito para ficar lá em Creta, para pôr em ordem as coisas que ainda restam, como ele diz ele assim, no versículo 5, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te ordenei, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, e por ali afora ele dá as características destes crentes. Já agora eu gostava de chamar a atenção, e isto parece-me que é importante, estamos a estudar a Bíblia, e neste caso a carta a Timóteo, que quando Deus fala destes dons que têm a responsabilidade do governo das igrejas locais, e que Timóteo chama bispos, e que Paulo, quando escreve a Timóteo, chama-os de bispos, e quando escreve a Tito, chama-os de presbíteros, notem logo à partida uma coisa muito importante, ele fala no plural. Na Bíblia não existe um bispo de uma igreja, nem existe um presbítero de uma igreja, é sempre plural. Eu já uma vez dei uma mensagem, está na internet, sobre a pluralidade e a importância da pluralidade dos anciãos. E já agora, eu gostava também de referir, e isto parece-me que é importante, para além de estes termos estão sempre no plural, presbíteros, tomem bem atenção, presbíteros, plural, bispos, plural, anciãos, plural, pastores, plural. Já agora eu gostava de chamar a vossa atenção para o seguinte, nós nunca temos no singular, por exemplo, a palavra pastor referido a uma igreja, a um homem. Nunca. Podem correr a Bíblia de les a les. Sempre no plural. Cada igreja local tem vários pastores, nunca um. Quando a Bíblia fala de pastor no singular, refere-se sempre ao Senhor Jesus Cristo. Sempre. Ele é chamado por Pedro o sumo pastor. E, portanto,
ou na carta aos Hebreus é chamado o grande pastor. O Senhor Jesus Cristo aparece no singular como pastor. Quando este dom é aplicado a homens, aparece sempre no plural. Sempre. E isto é muito importante. Eu não vou repetir agora aqui aquilo que eu disse nessa mensagem, ela está na internet, podem ouvi-la, a importância da pluralidade destes dons no governo da Igreja. E o governo da Igreja não estar enfeudado apenas a um homem que tenha estes dons. Portanto, quando Paulo fala a Timóteo, fala em bispos, plural. Quando fala a Tito, fala em presbíteros, no plural. E eu gostava de chamar a vossa atenção, porque estes termos são sinónimos. Presbíteros ou bispos, pastores ou anciãos. E eu gostava que vocês vissem, por exemplo, gostava que vocês vissem onde é que eu tenho isso apontado, mas eu sei onde é que está. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, nós lemos assim: versículo 17, diz assim o apóstolo. Sabem que ele foi a certa altura a Éfeso, ou melhor, ele neste caso foi a Mileto e pediu para os de Éfeso virem lá. Diz ele assim no versículo 17: de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Estão a ver a carta a Timóteo? Paulo disse: olha, tu em Éfeso põe aquilo em ordem, para que não ensinem outra doutrina. E define quais são as características deste dom, que são os bispos. E diz aqui esta passagem: de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Anciãos é a mesma coisa que presbíteros ou bispos, ou pastores. Quando chegamos ao versículo 20, melhor, mais para a frente, versículo 28, ele mandou chamar os anciãos de Éfeso e eles vieram, e ele tem uma conversa com eles, com os anciãos, e diz assim no versículo 28: olhai por vós. Sabem que quem tem esta responsabilidade do governo de uma igreja tem que, em primeiro lugar, antes de olhar pelos outros, tem que olhar por si próprio. Porque se ele não for um exemplo, ele próprio, que mensagem ou que discurso vai ter ele para a igreja? E então o apóstolo diz: olhai por vós e por todo o rebanho. Primeiro por vós e depois por todo o rebanho. Eles têm esta responsabilidade de cuidar de todo o rebanho de Deus. Versículo 28. Sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Estão a ver aqui? Estamos a falar de quem? De anciãos. Foram constituídos quê? Bispos. Anciãos ou bispos é a mesma coisa. Estão a ver? É a Bíblia que se interpreta a si própria. E é curioso que é o Espírito de Deus que dá estes dons. Foi o Espírito de Deus que os constituiu, como nós vemos, como bispos. Não é ordenação humana. Isto é muito importante. Em muitas áreas da cristandade nós vemos ordenação humana. A ordenação é divina, não é humana, é divina. E as igrejas têm a responsabilidade, não vamos ter agora tempo para ver isso, mas têm a responsabilidade de reconhecer, que é o que o apóstolo Paulo diz quando escreve às igrejas, que os crentes têm a responsabilidade de reconhecer os que trabalham e presidem sobre vós no Senhor. Reconhecer, não é eleger, não é fazer outra coisa qualquer, é reconhecer pelo trabalho que fazem, pelo exemplo que são, e reconhecer estes dons que o Senhor deu à igreja. Versículo 28, olhai por vós, por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Reparem agora no versículo 28, que estamos a falar de quem? De anciãos. O que é que eles são? São bispos. O que é que eles fazem? Apacentar-des a igreja de Deus. Quem é que apacenta? São os pastores. Portanto, ancião, logo só aqui nesta passagem nós vemos que anciãos, bispos e pastores são sinónimos.
O estudo, naturalmente, não é sobre estes dons em particular, mas a carta a Timóteo é uma carta pastoral e eu não podia deixar de fazer referência a isto. E eu queria dizer o seguinte: estas palavras são sinónimas, mas cada uma delas tem uma carga específica. Ou seja, é como se vocês tivessem um diamante com várias facetas. É só um diamante, e neste caso o diamante são estes dons, mas eles têm várias facetas. Tem várias características. E cada uma destas palavras enfatiza uma das características deles. Isto é o que nós temos aqui nesta passagem. Portanto, claramente, anciãos, pastores, presbíteros. Se formos agora a Tito, e já agora vamos a Tito, no capítulo 1, onde nós estávamos a ler há bocado, na carta do apóstolo Paulo a Tito, nós lemos assim: versículo 5. Olhem o que é que o apóstolo Paulo diz aqui a Tito: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesses o quê? Presbíteros, como já te mandei, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher. Quando chegamos ao versículo 7, ele diz assim: porque convém que o bispo... aqui já temos uma adenda. Presbíteros ou bispos é a mesma coisa. O que é que tínhamos visto até aqui? Anciãos, bispos, pastores, é a mesma coisa. Aqui nós vemos que presbíteros e bispos é a mesma coisa. E, portanto, nós vemos que estão cá os tais 4 termos que caracterizam estes dons: presbíteros, bispos, anciãos. E eu gostava de chamar a vossa atenção para isto, porque, de facto, isto é muito importante. Eu não vou falar mais nada, vou ficar por aqui hoje, mas queria chamar a atenção para o facto de que estas cartas são pastorais. O apóstolo está preocupado com quem governa a igreja, está preocupado com andar bem na casa de Deus, como o nosso irmão Alberto explicou muito bem, e para que isto aconteça, precisamos de homens que tenham este dom, que cuidem de si mesmos, em primeiro lugar, para que possam cuidar de todo o rebanho e para toda a igreja andar bem. Que o Senhor nos ajude enquanto cá andarmos. Não sabemos se vamos andar aqui muito mais tempo, mas que durante o tempo que Ele permitir que nós andemos, possamos de facto ser um exemplo e ser uma inspiração para os outros irmãos. Estes crentes tinham uma grande responsabilidade, como vocês podem imaginar. Estes anciãos, estes presbíteros, estes bispos, estes pastores. Que o Senhor seja glorificado. Eu não tenho nenhum pensamento para dar aos irmãos, como é óbvio, mas eu dou graças a Deus, ao nosso Deus. Foi bom aquilo que ouvimos. Eu quando digo óbvio, é para nós assimilarmos bem aquilo que ouvimos, porque é importante nós termos noção de que a palavra de Deus, ela é mesmo assim, ela interpreta-se por si só. E nós vimos a explicação e da maneira como nós ouvimos a palavra de Deus, quando o nosso irmão Carlos falava acerca desta questão dos anciãos, pastores, bispos e presbíteros. Possamos ficar com isto em mente e possamos pensar bem naquilo que ouvimos. O nosso irmão Alberto também fez uma belíssima introdução a esta carta. Uma coisa nós sabemos, que o Senhor tem um propósito para a sua igreja único, para a sua igreja Corpo de Cristo, e não há nada como nós estarmos atentos, porque quando o apóstolo fala aqui e diz no versículo 3, quando ele diz e fala a Timóteo para que ele esteja atento, para que outros não ensinem uma outra doutrina, então é porque a igreja estava a ser minada na altura e havia indivíduos que não estavam a ensinar aquilo que deveriam ensinar. E o nosso propósito neste momento é estarmos atentos de facto à palavra, para que o Senhor nos mostre qual é o propósito para a igreja Corpo de Cristo. Porque se na altura havia muitos que estavam a minar este mesmo ensino, hoje não é diferente. Hoje, infelizmente, nós temos muitos mensageiros de uma mensagem errada, de uma mensagem que não é verdadeira, mas como é que nós sabemos qual é a mensagem verdadeira? Conhecendo verdadeiramente a palavra de Deus. Nós, na sexta-feira passada, falávamos na reunião de jovens
E quando falávamos, foi um dos pensamentos que eu há tempos ouvi alguém dizer de que os bancários e quem está num banco, para poder reconhecer as verdadeiras notas, não lhes dão notas falsas, dão-lhes notas verdadeiras para eles poderem conhecer mesmo as notas, para quando aparecer uma falsa, só no toque eles já conseguem reconhecer qual é a nota falsa. E nós não precisamos de conhecer a mentira, temos é conhecer esta verdade. E conhecendo bem a palavra de Deus, dificilmente nos conseguem ensinar outra coisa e conseguem introduzir a mentira. Que o Senhor assim nos ajude. E vamos, eu não vou dizer mais nada, somente estarmos atentos àquilo que ouvimos. E vamos ficar de pé, irmãos, e vamos terminar com a oração. Senhor, nosso bendito e amado Pai, nós graças te damos, Senhor, por aquilo que ouvimos. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos atentos à Tua palavra, Senhor. E o estudo bíblico é mesmo isto, Senhor, é nós conseguirmos aprofundar, Pai, conseguirmos perceber verdadeiramente aquilo que Tu tens para nos dizer hoje à Igreja, Corpo de Cristo. Porque o ensino é muito específico, a Tua palavra ela é específica e o Teu ensino para a Igreja hoje é diferente, Senhor. Infelizmente nós vemos a Tua Igreja ser corrompida por ensinos errados, em que são ensinos que não têm nada a ver com aquilo que Tu direcionaste para a Igreja Corpo de Cristo. E nós te damos graças, Senhor, pelos momentos preciosos que passamos a ouvir e a aprender mais de Ti, Senhor, que nos ajudes a termos os nossos corações atentos à Tua palavra e aos Teus ensinamentos, Senhor. Ajuda-nos também no compromisso pessoal que cada um de nós tem contigo, Senhor, não somente aqui à quarta-feira ou domingo, Senhor, ou outro dia em que possamos estar juntos como igreja, mas o compromisso pessoal de todos os dias, Senhor, nos dirigirmos a Ti, de abrirmos a Tua palavra e podermos meditar nela, Senhor, de podermos estudá-la, e é a responsabilidade de cada um de nós, Senhor, que nos ajudes, Pai, porque Tu queres ter esta intimidade connosco, Senhor, e quão precioso isto é. E nós te agradecemos porque nos dás tudo hoje e tudo está revelado, Senhor, através da Tua palavra, e é algo precioso que temos nas nossas mãos. Ajuda-nos na nossa fraqueza, Senhor, a podermos saborear esta verdade, Senhor, podermos apreciar e aprofundar cada vez mais os Teus ensinamentos, Senhor. Te agradecemos, pois, no nome santo do Teu Filho, Senhor, ainda te dando graças pelas nossas visitas, Senhor, que Tu continuas a cuidar e que, se existe alguma dúvida, Senhor, que possa ser dissipada, Senhor, através da Tua palavra somente. E nós te agradecemos mais uma vez por estes momentos preciosos, te agradecendo também, Senhor, que possas mais uma vez fazer crescer em nós o desejo de Te ouvir. E é no estudo bíblico, Senhor, que podemos ouvir a Tua palavra na profundidade. Te damos graças, Pai, no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.